Opinião. Gilberto Azevedo e Osmar Câmprega analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. 7h mais 45 minutos, 7h45, estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta terça-feira, 28 de novembro, hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921 sempre presente, e nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento da Village de Cedro, a melhor casa de massas da região, e nós já estamos aí ao vivo com os nossos comentaristas para mais uma edição do Política com Pimenta, edição desta terça-feira, dia 28 de novembro, e vamos cumprimentando então os nossos comentaristas dessa manhã. Um bom dia, doutor Gilberto Luiz de Azevedo. Bom dia, Osmar, bom dia, Odair, bom dia a todos que nos ouvem e veem. Osmar Bento Campreguer, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Odair, bom dia, doutor Gilberto, bom dia à nossa equipe técnica e aos quem está nos assistindo e nos acompanhando pelas redes sociais. Muito bem, o tema principal da nossa conversa dessa manhã não poderia ser outro, claro, repercutindo aí demais a indicação do Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Me parece ali que já haviam testado esse nome, tinham ventilado a possibilidade dele ir para o Supremo Tribunal Federal, logicamente que alas do governo aprovando, mas não existe unanimidade nem no próprio PT sobre a ida do Flávio Dino. O PT, na verdade, gostaria de um outro nome, mas o Lula acabou indicando o Flávio Dino, mesmo depois aí dessa questão envolvendo não diretamente o Flávio Dino, mas essa visita da dama do tráfico lá amazonense no Ministério da Justiça, falando com assessores, com o ministro dos Direitos Humanos, enfim, e aí justamente 2 semanas após esse ocorrido, o Lula dobra a aposta e indica o Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. E agora então as articulações estão começando, Flávio Dino e o governo já articulando para a aprovação dele lá no Senado. Me parece que talvez seja um dos ministros do Supremo que vai ter o maior número de votos contrários, não sei se suficientes para barrá-lo lá, mas talvez seja uma das indicações ao Supremo que tem o maior número de votação contrária. Mas lógico, estou falando aqui já fazendo uma introdução, porque eu quero a opinião dos nossos comentaristas na manhã desta terça-feira. Começo aí com o doutor Gilberto para falar sobre a sua opinião, primeiramente sobre a opinião sobre a indicação do Flávio Dino, a pessoa do Flávio Dino, a competência dele para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Bom, primeiramente o Flávio Dino é uma pessoa polêmica, ele é debochado, ele gosta de armar confusão. Isso ficou evidente. No entanto, ele administrou o Estado, ele é político, mais ou menos por 17 anos, depois de abandonar a carreira como juiz por 12 anos, então ele está há 17 anos na política. Penso que ele até pode ter um conhecimento jurídico, no entanto, o que está acontecendo é uma aposta não, isso ficou evidente que há um acordo fechado entre o governo, no caso o Lula e o STF, para indicar a pessoa do Dino em vista da preferência dele pelo Gilmar Mendes e pelo ministro careca, Alexandre Moraes. Alexandre Moraes. Na verdade, ele é uma figura, como disse, polêmica, e resta saber se ele for aprovado, se ele vai ter condição de manter uma equidistância como juiz para julgar, porque é evidente, ele já deixou a público toda a intenção dele de radicalização. Resta saber se ele vai agir como juiz ou se vai agir como político, porque na pasta da Justiça e Segurança Pública foi uma catástrofe, absoluta catástrofe. Como foi dito agora há pouco, ele visitou a Maré sem proteção policial condizente. Na sua pasta lá foi recebida a dama do tráfico do Amazonas, quer dizer, são seguidas situações onde as devidas atenções não são percebidas. E outra coisa, a gente já começa a perceber o padrão do Lula, ele
indicou o Dino e o Gonet, incendiou em tese, vamos dizer assim, o Brasil e se mandou para o exterior. Largou a bomba aqui, deixa esfriar, deixa baixar a fumaça, daqui um pouco ele retorna, em tese a coisa já estaria consolidada, mas eu entendo que por mais berreiro que a população e a oposição faça no Senado, vai acabar por aprovando o nome dele. Enquanto isso, o povo não consegue, ou não está tendo vontade, ou não está tendo possibilidade de ir às ruas. Só isso pode mudar esse estado de coisas. Agora, que incendiar o Brasil e se mandar e ver lá de fora a fumaça, isso é muito lamentável. Eu fico no aguardo, primeiro, saber se ele vai ser aprovado, e segundo, se ele vai ter condições equidistantes de fazer um julgamento justo, porque ele já se declarou comunista, com muito amor, dizendo, graças a Deus, o comunista não é temente a Deus, porque não combina, as duas coisas são absolutamente antagônicas. Eu particularmente não vejo com bons olhos esse tipo de indicação. Foi uma indicação política de uma pessoa que faz política e não uma pessoa que detém um conhecimento, o admirável conhecimento jurídico necessário conforme prevê a Constituição. Muito bem, agora também, para a sua opinião, Osmar Campreguer. Osmar, primeiramente, né, a sua avaliação também dessa indicação do Dino politicamente para o Lula e sobre a capacidade do Dino para assumir uma cadeira no Supremo. Sobre a notável saber jurídico, craque, o Flávio Dino é craque no direito constitucional, foi juiz por 12 anos, sem nenhuma senão, passou em primeiro lugar no concurso para juiz federal, então notável saber jurídico 10. Atuação no ministério muito boa. Inclusive, as estatísticas indicam que a criminalidade baixou um pouquinho em relação ao ano passado. Com relação à visita à Maré, não é verdade que ele foi sem policiamento, mas a horda bolsonarista quer dizer isso para tentar alavancar alguma coisa. O que na minha opinião, talvez não seja o momento correto diante da fervura, que esse aspecto eu concordo, que o Dino criou muita polêmica em torno dele, mas é que ele conseguiu enfrentar toda essa horda que tem do bolsonarismo, sozinho. Ele vai na Câmara, às vezes que ele foi na Câmara dos Deputados, no Senado, ele engoliu aqueles deputados todos. Então, é isso que mais é voltado ao ódio. E, de fato, ele é polêmico. Eu acho que ele é um craque no direito, e como juiz ele pode ser isso. Só que, no momento, para mim, não seria um momento adequado para indicá-lo, porque a fervura política cria algo negativo para ele. Mas eu acredito que, vamos imaginar que são mais 3 anos de mandato do atual presidente. A partir de 27, 28, ele estaria, assim, vamos dizer, livre para atuar. Mas como o juiz não tem nada que cria algum aspecto negativo nele, ele tem uma atuação correta em todos os lugares que ele atuou. Ele é um juiz, ele é uma pessoa absolutamente correta, vamos dizer assim, e capacitado. Ele é, inclusive, não sei se é mestre em direito constitucional, e atuou, como eu disse, 12 anos como juiz. Então, com relação ao profissionalismo, a único senão, eu no lugar do Lula, eu não indicaria justamente por causa do momento político. Eu acho que o momento político depõe contra o Flávio Dino. Muito bem, e como é que vocês veem a sequência, a CCJ do Senado, que está marcado por dia 13 de dezembro já, a sabatina dele lá na CCJ do Senado, e depois a necessidade dele ter aí 41 votos no plenário do Senado. Será que vai conseguir? Será que será um dos ministros realmente que vai ter a maior votação contrária, mas mesmo assim conseguirá os 41 votos necessários para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor Gilberto? Bom, é comum o indicado, ou os indicados, no caso o Gonet também foi indicado, eles fazerem visitas aos senadores, fazerem suas colocações. Inclusive essas visitas são a portas fechadas, sabe-se lá o que se conversa entre essas 4 paredes. No entanto, eu acho que ele conseguirá ser aprovado no limite, porque a resistência da arrogância dele
é muito grande. Às vezes que ele foi à Câmara Federal, ele se portou com uma arrogância incrível, com empáfia tamanha, e ele também, das outras vezes que foi convocado, ele não compareceu sob a alegação que temia por sua segurança. No entanto, agora ele vai voltar a essa mesma casa, no Senado, que fica no mesmo prédio, pedir a bênção aos senadores. E até gostaria de deixar uma pergunta agora ao Osmar, que como é expert em Dino, se o Dino vai pedir voto para o Moro, se ele vai lá no beijamão com o Moro também. Posso responder? Bom, claro, com relação quando ele vai à Câmara dos Deputados, é lógico que ele é arrogante. Diante do deserto de perguntas inteligentes, de fato, que aquele povo lá do Congresso facilita as coisas para eles, porque nunca se viu tanta falta de capacidade intelectual do que os interlocutores que ele fazem pergunta para ele. Então, com relação ao Senado, acredito que ele já está articulado, já existe uma articulação, já existia uma sondagem, articulação, e eu acredito que ele deverá pedir voto para o Moro também, porque são 81 senadores, mesmo que o Moro vote contra, e doido de inveja, porque ele queria estar no lugar dele, né? Porque o Moro é que queria estar ali, se julgava merecedor dessa vaga, o Moro vai votar contra, mas certamente ele vai pedir os votos para eles também. E eu acredito que ele vai passar por alguma dificuldade, ou vai criar alguma polêmica, porque além disso o voto é secreto, na indicação lá o voto é secreto, então acredito que ele vai falar com todos eles, porque ele é uma pessoa bem articulada e ele sabe conversar, isso ninguém pode negar. Agora, você dizer que os representantes do povo que estão lá não têm capacidade, isso é uma afirmação complexa. Quer dizer que os senadores e deputados federais e os deputados estaduais não têm capacidade de estar lá? Quer dizer que então nós que votamos não temos capacidade de escolher os nossos representantes? Eu acho que isso então se estende também ao Poder Executivo. Quem está lá na presidência da República não tem condição de nos representar, segundo o teu raciocínio, Osmar. Cada um tem direito de fazer seu próprio julgamento, mas o que eu quero dizer é o seguinte: só porque todo mundo aplaude, não é que todos estão certos. Nós temos lá deputado que recebeu 1.400.000 de votos, que só quer criar polêmica, que não quer esclarecer os fatos. Nós temos deputados ali deputados, senadores que não querem de fato esclarecer as coisas. Eles querem fazer pergunta para constranger a pessoa. E o Dino deu um show neles e por isso que eles estão magoados. Mas essas pessoas não são de fato capacitadas, não é que elas não são capacitadas, elas são populares, mas para o Congresso são as inutilidades, porque eles não conseguem construir nada positivo, só crítica, barulho e firula para angariar adeptos, aficionados ou seguidores. E, objetivamente, para o Brasil, essas pessoas não ajudam em nada, porque elas não conseguem fazer um projeto, porque o projeto deles é fazer polêmica, só isso. Olha, nós então nós temos que acabar. Então, nesse teu raciocínio, nós temos que acabar com a oposição, porque as pessoas que se opõem, as pessoas que são contrárias, têm que ser extirpadas. Aliás, alguém já disse isso aí recentemente, que as pessoas têm que ser extirpadas, aquelas que não concordam têm que ser extirpadas. Doutor, eu vejo oposição, por exemplo, eu vejo um opositor, Rogério Marinho, é gente articulada que sabe fazer pergunta e que sabe fazer oposição. Esse pessoal ali, esse deputado muito bem votado, eles só sabem fazer barulho. Oposição é algo inteligente que possa trazer benefícios. Se o senhor tirar esse pessoal e botar eles para mandar, eles não sabem fazer nada, só sabem fazer polêmica. Então, essa oposição, ela está apanhando por falta de capacidade. Não é falta de capacidade, é com a pura intenção de fazer polêmica. Não é para construir algo melhor, é só para tentar polemizar, constranger a pessoa e criar uma bolha, para alimentar a bolha que os elegeu.
positivamente zero. Exatamente, é isso que o Janones tem feito, que faz parte da base. Ele tem agido dessa forma, ele agiu dessa forma. Agora, hoje, ainda no programa, foi dito que ele foi surpreendido, a gravação dele, na rachadinha. Quer dizer, na verdade, a visão dessas pessoas que contrapõem o governo são ditas como extremistas, como arrogantes e que nada produzem. Isso a gente observa claramente em muitas das figuras que representam o governo, que auxiliaram o governo na sua campanha política. Um exemplo desse é o Janones. Ou vai dizer que ele não teve participação nessa gravação ali, que foi fornecida por um ex-funcionário dele, né? E quem disse para o senhor que o Janones, que eu incluí o Janone, ele também é um ativista da rede social, ele também é um inútil para o Brasil. Ele não produz nada, só produz polêmica. Não me refiro só ao pessoal da oposição. Osmar, felizmente existem as redes sociais, porque agora estão sendo escancaradas as negociatas, os acordos, essas situações espúrias todas que estão acontecendo lá naquele país, em Brasília, lá. Porque até então o povo mal sabia do que acontecia e vinha bater palmas quando um deputado, um senador vinha visitar a sua base política. Agora não, agora é imediata a informação, é imediata a notícia, e as pessoas têm a condição de se indignarem desde já. Assim, elas são qualificadas como extremistas, elas são qualificadas como inúteis, que não são inúteis absolutamente. As pessoas estão aprendendo a conhecer e a fazer política, e essas situações doravante, elas vão ser explicitadas. Por que a necessidade, estão tentando conter as redes sociais? Justamente por causa disso. Aconteceu uma coisa, a população, as pessoas, o pagador de imposto tem que mudar, não é mais contribuinte, o pagador de imposto fica sabendo e fica indignado. Por causa disso, ele é taxado de inútil. Não, ele não é inútil, não. Nas próximas eleições, as pessoas de bem, principalmente as pessoas da direita, elas têm que colocar bem claro os seus votos. Isso vai se refletir muito fortemente nas eleições municipais. Eu tenho a impressão que quem estiver ao lado dessas pessoas que estão se metendo nesses tipos de conchavos, vamos dizer assim, elas vão ter uma resposta muito séria. Olha, só para a gente complementar esse tema aqui, em menos de 24 horas, o Partido Novo reúne mais de 100 mil assinaturas em petição contra a indicação de Flávio Dino, também corroborando talvez com essa situação aí que eu comentei, que talvez o Flávio Dino seja um dos candidatos, um dos indicados ao Supremo Tribunal Federal que tenha aí a maior rejeição, maior número de votação contrária. A gente não sabe se isso vai ser suficiente para impedi-lo de assumir um posto lá no Supremo Tribunal Federal, mas certamente ele terá uma votação contrária expressiva também. E agora só uma separação, né, do Flávio Dino como jurista e do Flávio Dino enquanto político. Enquanto jurista, a gente não tem muito acesso, né, só a história dele, que o Osmar já passou, nos bons resultados dele aí como jurista, nas colocações em concursos, enfim, mas como político, ele foi uma calamidade, né? Deixou o Maranhão lá como o estado mais pobre do país e não conseguiu retirar dessa situação lá o seu estado, esteve envolvido num escândalo de respiradores durante a pandemia, lá no estado do Maranhão também. Enfim, a situação política do Flávio Dino também deixa ele na berlinda, né, quando se traz isso para a luz. E não há como separar a questão. Como ele recentemente ele foi político e não jurista, né? Ele está há 17 anos como político, então a memória recente dele é mais como político do que como jurista. E essa é a situação que acaba pegando mais agora nessa avaliação, certamente, das pessoas que vão sabatiná-lo lá no Senado. Informação errada. Maranhão estava em que lugar quando ele assumiu o governo lá? Estava em 13º lugar. Ele recebeu o estado pobre e ele entregou o estado pobre. Então, é uma informação errada
Mas foi o que eu falei, Osmar. Não, eu falei que ele entregou o Estado pobre, não conseguiu reverter a situação do Estado durante o mandato dele. Foi isso que eu falei. Foi isso que eu deixou o Estado pobre e não conseguiu. Recupera depois. Antes de chamar alguém de mentiroso, tu tem que prestar atenção do que está se falando aqui. Recupera a nossa gravação depois, você vai ver o que eu falei. Então, eu disse que ele não conseguiu reverter a situação do Estado dele lá. Foi isso que eu falei. Exatamente, ele não conseguiu reverter por causa da incompetência. Administrativamente, ele é uma calamidade. Como político, ele até pode ser eficaz. Mas ele é polêmico, ele é arrogante, ele é mal educado. A informação que o Doir passou é que ele deixou o Maranhão pobre. E ele recebeu o Maranhão pobre e deixou ele pobre também. Recupera a gravação, Osmar. Osmar, não insiste na tua narrativa. Eu disse que ele deixou o Maranhão pobre e que não conseguiu reverter a situação do Estado. Então, reverte a tua narrativa. Não tem nada a ver com o que você está falando aí. Em 8 anos, qual é o governador que consegue reverter? Então, consegue. Em 8 anos dá para fazer muita coisa. Veja a situação de Santa Catarina, veja até a situação do Rio Grande do Sul, veja a situação de Minas Gerais, como está, onde os partidos de direita ou de centro-direita, ou centro-esquerda, agiram, a situação melhorou. O Rio Grande do Sul, Minas Gerais foram deixados em terra arrasada pelas administrações do PT e gradativamente estão se recuperando. Agora, por exemplo, está havendo uma forte resistência em relação a Minas Gerais com relação à renegociação das dívidas que foram deixadas pelas administrações do PT. Isso é terra arrasada. Não há nenhuma política de segurança pública a nível nacional por parte desse governo. Nada foi feito. Não existe nada. Eu posso dizer que eu acompanho de perto essa situação. O que está sendo feito está sendo feito pelos governadores. Situações que contemplam a realidade nos estados. Agora, a nível federal, nada está sendo feito. Fizeram agora uma ação aí nos aeroportos e portos, com a Marinha e com o Exército, mas esqueceram da fronteira, por onde justamente entra o tóxico. Como é que se vai fazer uma ação dessa se esquecer da forma como entra a droga no Brasil? Eles estão preocupados que não vá para o exterior a droga, não que não entre no Brasil. Quer dizer, é uma situação completamente amadora, inócua. Tanto é que cada vez mais droga se apreende nas rodovias, uma ação inteligente e capaz da Polícia Rodoviária Federal, que, aliás, teve a sua ação muito mitigada pelo senhor Dino, no começo da administração. Quer dizer, na verdade, onde pôde ser pressionada a questão da segurança pública, foi pressionado. Por que não se reforçam as fronteiras? Por que não se coloca o Exército para cuidar das fronteiras, que é a função básica, manter a integridade do nosso país, a integridade física do nosso país, e aproveita essa situação desse pessoal que está lá só pintando meio fio, para justamente averiguar o que se entra nesse país. Está entrando droga a rodo, aí estão preocupados com o aeroporto e porto. E dentro do país, o que acontece? Fica com os estados, aí os governadores tomam uma ação, aí vem a imprensa do consórcio e mete o pau nos governadores. Basta ver o que acontece no estado de São Paulo. Cada ação que o governador lá toma, a grande imprensa que está no estado de São Paulo desce-lhe o porrete nele. E no Rio de Janeiro, que acontece tudo porque o governador é amiguinho, pouco se fala. Essa que é a situação. Não existe, voltando à questão da segurança, o senhor Dino não fez nada para beneficiar, aliás, ou para criar a nível nacional um programa de segurança pública. Tudo que tem ali está funcionando com base nos governos anteriores, inclusive governos do PT, que alguma coisa de bom podem ter feito sim, por que não?
Agora a integração nacional, existem sim os comandantes das polícias militares, os comandantes, os chefes de polícia civil, esses se reúnem e dali saem muitas ações. Não se aproveita como deveriam se aproveitar esse tipo de ação. Vocês podem ter visto recentemente a adoção dessas medidas. A policiais de São Paulo, da rota, estão indo para a fronteira, no Mato Grosso, combater o tráfico, coisa que deveria ser feita pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, pelas polícias rodoviárias estaduais e principalmente pelo Exército. A aeronáutica já faz a vigilância na sua competência. Hora e outra, um avião cai, ou é abatido, ou é apreendido. Agora, o governo federal não cuida nada das nossas fronteiras. Essa que é a verdade. Os caminhões conseguem chegar aqui na BR-101, Osmar, com toneladas e toneladas de droga. Como isso pode acontecer? Não está havendo a vigilância necessária. E isso é competência do senhor Flávio Dino. Competência do senhor Flávio Dino. Eu vou pedir licença aí para os comentaristas, porque nós já estamos avançando no nosso horário. Sim. E a discussão tá boa. Osmar, um minutinho para o teu comentário final, Osmar. Não, eu entendi. Então, o problema de São Paulo é a imprensa, o problema federal é do Brasil, e essas são as questões. Doutor, o governo atual, ele tem 1 ano. Daqui a 4 anos, o senhor pode fazer essas críticas. O governo atual tem 1 ano, então vamos esperar para que o governo consiga fazer o trabalho dele. Eu não vou dizer que vai ser bom, pior ou melhor, mas o governo federal tem um espaço ainda, só está no começo. Outra coisa, nós precisamos debater, o senhor quer usar o espaço todo, então é difícil, a sua verdade fica mais latente desse jeito. Tá bom? Muito bem. Ok, tá dados os comentários aí, então nós vamos ficando por aqui com o Política com Pimenta de hoje, que estava bastante apimentado por aqui, o nosso Política com Pimenta, os comentários do Osmar Campreguer, do Gilberto Luiz de Azevedo, que voltam na próxima quinta-feira. Um abraço, doutor Gilberto, até lá. Um abraço, Osmar, sempre é um prazer debater contigo. Nós temos que fazer isso de uma forma republicana e democrata, é o que eu entendo que está sendo feito. Um abraço ao Dair, um abraço aos ouvintes e às pessoas que nos veem. Até quinta-feira. Até quinta, doutor Gilberto. Osmar também, um abraço, até na quinta-feira. Bom dia, Dair, bom dia, Gilberto, bom dia aos nossos ouvintes e até quinta, então. Muito bem, a gente